Caríssimos amantes da corrida, do ciclismo, da natação, sejam todos bem-vindos à nossa live Consciência, abordando o tema período de base de treinamento, principalmente sobre volume e intensidade, treinamento de força, treinamento técnico, o que a gente faz nesse período inicial. Prazer dividir essa live aqui com vocês e tenho certeza que vai ser muito interessante, porque de certa forma todo mundo agora está no período de base. Normalmente é o período que a gente começa a treinar, começa a se preparar para o resto do ano, fazer o planejamento, né? Primeira coisa, Léo, que eu acho importante, assim, o que é o período de base do treinamento, quais são as principais características, né, desse período de base do treinamento. Independente do esporte, né? Seja o ciclismo, seja a corrida, seja a natação, seja o triatlon. E o período de base, como o próprio nome já diz, né? É esse período que dá ali a base de sustentação, o alicerce de todo o treinamento quando a gente pensa numa periodização clássica, né? Quando a gente pensa numa periodização com uma prova-alvo, com um tempo considerável para a gente trabalhar, ali de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano. Então, no Endurance, a questão do volume, que é muito importante nesse período de base, é um período que se caracteriza, pelo menos no que deveria ser em moldes ideais, né? O não comprometimento com uma competição numa primeira vista. E eu estou falando dessa questão de no molde ideal, porque, na realidade, hoje a gente tem já competições durante o ano todo, no ciclismo isso é muito comum, no triatlon também, até na maratona, né, Vitor, na corrida, a gente tem provas durante o ano inteiro. Mas, se tratando assim de uma periodização, a gente pensa no período de base, com esse período em que a gente não conta com uma competição, ou se tiver alguma participação em evento esportivo, e, inclusive competição, a gente não espera também um resultado, né, de performático. Então é um período que a gente, em princípio, tem esse compromisso com a base, esse compromisso com o volume e esse descompromisso com a performance nesse período. E isso é bem legal porque aí dá para a gente uma condição de trabalhar coisas que durante o período competitivo a gente não consegue trabalhar, porque exatamente a gente está focado na competição. A gente pode trabalhar mais a questão da força, a gente pode trabalhar mais a questão da técnica, explorar melhor os testes e para a gente saber certinho o ponto de partida que a gente vai ter, pode conversar mais e planejar melhor o ano, né? Então esse período de pausa e reinício, de se reestruturar, de avaliar, de traçar os primeiros objetivos e começar esse trabalho aí de alicerce. É assim que eu caracterizo o período de base. O que você complementa aí, Zé? Eu gosto muito tem uma forte influência na ciência do Stephen Seiler, né? E ele fala o seguinte, que essa coisa de periodização, planejamento de treino e base, período competitivo e tal, são formas da gente buscar uma variação de estímulo. Para quem se apega mais à ciência, é óbvio, você ter termos bem definidos e significados bem definidos, o que é periodizar, o que é planejar, o que é base, o que é período competitivo, o que vai ser o período de transição é importante na ciência, mas na prática a gente vê que é importante submeter os atletas à variação de desempenho. Como você falou, é uma preparação para uma temporada de competição, né? E principalmente agora, né, que as competições agora nesse ano vão voltar com mais força, é importante, assim, um aspecto prático do período de base tentar fazer um pouco de coisas que não se faz durante os períodos, vamos dizer assim, específicos de competição, né? Por isso que a maior parte das provas de endurance, que não sejam de ultra endurance, são feitas ali aquela intensidade próxima ao limiar, né? Que é o forte, mas é um forte sustentável. E então, talvez agora na base, a intensidade que a gente busque seja um treino mais leve, né? Que trabalhe adaptações aí mais aeróbicas, daí que vem os famosos desafios de fazer altos volumes em pouco tempo, né? Que também a gente pode
ver benefícios, mas também prejuízos que podem causar. Então, a variação no estímulo, né, do que vai ser feito ao longo do ano, a gente pensar de uma forma diferente, às vezes o treino de força fica bastante abandonado no resto do ano, quando as pessoas começam a competir, então talvez seja a hora de colocar um treino de força, como você citou lá. Então eu vejo a base isso, para variar o estímulo, mas também já colocar aqui o start no específico também, né? Não pensar, eu estou na base, então a minha base vai ser andar de stand-up paddle na praia ou fazer cross. Não, vamos começar o específico, começar adaptações específicas, mais de base, né? E a gente sabe que o esporte de endurance é um esporte aeróbico, né? Então a base aeróbica talvez seja o fundamental, né? Eu complementar uma fala de vocês, esse período de base, como o Léo falou, né? É você se preparar para treinar. Essa ideia de que realmente é a base. É a base, você pensar na casa, né? Você está ali construindo a sua base para depois subir as paredes e ver tudo acontecer, para você chegar no teto, né? A próxima pergunta é que eu gostaria de fazer para vocês: como que vocês pensam esse volume e intensidade do período de base no macrociclo de 6 meses? Vamos lá. É importante a gente falar assim, que os períodos, né, quando a gente fala de periodização, e aí só contemplando a sua fala aí para quem está assistindo a gente, então a gente imagina que a gente vai ter uma prova daqui a 6 meses, a gente está começando agora o período preparatório, né? E aí tem o período preparatório de base e o período específico antes do período competitivo propriamente dito. Esses períodos eles não são estanques, né? Como não são estanques, a gente vai gradativamente mexendo ali em volume e intensidade, até que a gente tenha ali chegue na época da prova, nas 3 semanas próximas da prova, se aproximam da prova, especificando cada vez mais os treinamentos. Então, é preciso a gente entender o conjunto, né? Que a gente está começando um período de base, dando prioridade a volume, com menos intensidade, trabalhando mais esses aspectos de força, de técnica, priorizando o volume, é o mais usual, né? No primeiro mês, no segundo mês, e aí vai diminuindo no terceiro mês, no quarto mês, a gente já vai tendo treinos mais específicos, eu diria ali, a gente vai se aproximando mais de uma fase específica do treinamento para ir afunilando até a competição. Mas isso varia bastante com o atleta que eu tenho, com qual o perfil de prova que eu vou fazer. Eu vou fazer uma prova aí, de mountain bike de 40 quilômetros, uma prova para 2 horas e meia, para 3 horas, ou não, vou fazer uma prova que vai ser de 2 dias, vou fazer uma prova de 2 dias que cada dia eu vou ter ali 4 horas de prova, né? Vou fazer enfim, a característica da prova que eu vou fazer, o tempo estimado da prova que eu vou fazer, principalmente, e a característica do meu atleta é que vão definir melhor esse período, né? O que eu falei aqui é um esboço, mas vamos dizer que essa pessoa que esteja treinando não tem um tempo tão grande assim para fazer um volume muito considerável logo de cara. Então, por exemplo, agora a gente está de férias. O meu volume vai ser muito bom no mês de janeiro. Então, isso me adianta esse processo, né? Para que eu possa chegar lá no período mais específico, mais rápido. Agora, se eu tiver um atleta que já não tem essa disponibilidade toda de ter esse volume, ele vai precisar de mais algum tempo para construir essa base da qual a gente está falando para então entrar no específico e no competitivo. Então, a gente tem uma referência, mas não algo definido, pré-definido, né? A gente avalia essas questões aí. Eu acho que 2 fatores que determinam, basicamente, é o nível do atleta, o nível que eu falo não tempo, assim, de performance, mas a experiência, né, no esporte, tempo que o atleta já pratica o esporte e também, como você já citou, qual a competição, né? A gente está falando aqui, mas o espectro é muito grande. A gente pode estar falando de uma pessoa que tem fazer o melhor 5 quilômetros, né, em junho, ou fazer uma outra maratona de 24 horas em junho, né? Então, são períodos de base diferentes. E o que é que o cara faz, né? Ou seja,
você passou correndo, você fez ultramaratona agora em dezembro e quer bater o seu melhor 10 km, então talvez não precise nem dessa base aeróbica toda, essa rodagem toda, né? Então pode começar a aplicar um trabalho de intensidade já para melhorar os índices determinantes, para chegar no período específico já com os limiares, vamos dizer assim, de forma mais prática, já mais altos. O cara pretende fazer o Ironman Floripa, né? Como teve uma pessoa que comentou agora. Então, qual é o período de base, o melhor período de base, né? Fazer o que a chama de periodização reversa, né? Que é fazer um trabalho de intensidade agora e subir o volume mais perto da prova. Então, às vezes a gente tenta... eu mesmo abri caixinha de pergunta ontem e vinha aquelas perguntas meio determinísticas, assim, né? Cabalísticas. O que é melhor para isso? E é uma receita que depende de tantos ingredientes diferentes, né? Que é difícil responder o que é melhor, o que é melhor fazer no período de base. E a gente está tentando condensar aqui, mas depende muito do, assim, experiência do atleta no esporte, o que é que ele vinha fazendo recentemente e qual é o objetivo da competição. E assim, no triatlo, na corrida de rua, que agora está voltando, tem gente que vai competir a cada 15 dias, né? Então, como é que vai gerenciar, né? Então, vai ter gente que vai competir dentro do período de base. E tem até aquelas discussões também de o atleta deveria ficar no período de base de forma permanente e sair só do período de base para fazer o específico da competição, né? Também tem essas discussões teóricas. Então, são um monte de ingredientes que a gente mistura e tenta fazer o bolo ficar o mais gostoso possível, né? O Zé falou agora sobre ficar no período de base e fazer uma preparação para cada competição pontualmente, né? É aquela discussão acadêmica sobre o conceito mesmo de periodização, né? Por isso que quando eu comecei a falar aqui, eu falei assim, a gente vendo a periodização de maneira ideal, né? Porque para os mais críticos, vamos dizer assim, né? O que acontece hoje não é nem periodização, porque quando a gente pega lá o princípio da periodização, o motivo pelo qual ela foi criada e a condição pelo qual ela foi criada, vamos imaginar que a gente tem aí essa prova que o Vitor falou, hipotética daqui a 6 meses, vamos supor que ela fosse a única da pessoa, né? Então, periodizar, na essência da palavra, seria isso. No mundo real, vamos dizer assim, essa condição absoluta, ela não existe. Então, a gente faz ali ajustes, a gente periodiza. Eu considero que a gente ainda faça a periodização, mas ela tem tantos ajustes que há quem coloque em xeque a própria palavra, vamos dizer assim, o próprio conceito de periodização, né? Normalmente eu passo, por exemplo, 24 semanas de macrociclo. Eu faço 10 de base, 10 de específico, 4 de competitivo. Normalmente, né? Fica nessa média.